No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como diminuir o consumo de doces. E a primeira coisa importante da gente se alinhar é que não existe vício em açúcar. E acho importante a gente começar por isso, porque muitas vezes a gente pode acabar criando uma falsa narrativa que só vai piorar a nossa relação com a comida, e isso sim, de fato, é um problema. O açúcar nada mais é do que uma forma popular da gente designar alguns carboidratos, alguns monossacarídeos e alguns disacarídeos, como glicose, frutose e alguns outros. E esses açúcares, eles podem estar presentes basicamente de duas formas. Naturalmente, nos alimentos, como em frutas, em vegetais, e nada disso vai fazer mal, ou então o açúcar adicionado nos alimentos, em doces, em bolos, cookies, sorvete, etc. E aí sim, esse consumo de açúcar adicionado é o que a gente precisa ter atenção. E acho importante frisar também o seguinte, que o açúcar por si só, ele não é um alimento inflamatório, ele não vai te fazer mal, ele não vai aumentar necessariamente o risco de você desenvolver nenhuma doença metabólica. O grande ponto é a frequência e a quantidade que esse açúcar, advindo ali de alimentos que tem essa adição do açúcar, é a frequência e a quantidade que eles vão ser inseridos na sua rotina. E mais uma vez, eu acho que começar esclarecendo isso é importante para a gente conseguir de fato desenvolver uma relação saudável com a comida. Quando a gente fala, por exemplo, de fato de um vício, para ser considerado vício, a gente precisa atender basicamente 4 requisitos, sendo o primeiro deles o uso descontrolado, ou seja, a pessoa não consegue reduzir ou moderar o consumo daquela substância. O segundo são problemas sociais, ou seja, para ter acesso à substância, a pessoa começa a ter problema na família, no trabalho e começa a repercutir de forma muito importante na sua vida. O terceiro é se colocar em risco para conseguir ter acesso à substância. E o 4 é criar uma tolerância ao fato de precisar de cada vez mais e, caso não o consiga, começar a ter sintomas de abstinência. Quando a gente fala das substâncias que realmente são capazes de atender todos esses 4 critérios, estamos falando de álcool, de alucinógenos, de opioides, e nenhum alimento vai se enquadrar nessa lista. Então, por que é importante a gente saber disso? Justamente para ter cada vez mais isso consciente e ter essa melhor relação com a comida. Uma vez entendido isso, por que é tão difícil então a gente reduzir, a gente moderar esse consumo de doces na nossa rotina? Isso acontece porque o doce pra gente muitas vezes está associado com uma sensação de prazer, com uma relação de recompensa. Por precisar desse prazer, por essa recompensa, a gente tem ali muitas vezes uma fuga fácil, que é comer um doce, que é comer um alimento mais palatável, e esse comportamento de você usar a comida como busca pro prazer, isso sim pode ser caracterizado ali como algum grau de vício. Então, esse comportamento e não o alimento, não o açúcar em si. Então, sempre que você vê alguém falando que açúcar inflama, que açúcar é isso, açúcar é aquilo, já fica com o pé atrás, sabe que essa pessoa muito possivelmente está equivocada nas informações que ela está passando. A gente vai falar aqui de gasto calórico, de gasto energético em relação a porções, né, dos doces, mas eu acho que o principal aqui, o que mais me preocupa, é a gente entender o que está por trás do comportamento, porque é esse comportamento que muitas vezes acaba sendo repetido, e a repetição desse comportamento leva a repercussões fisiológicas que vão fazer com que a gente busque pela recompensa, e essa recompensa muitas vezes a pessoa acaba encontrando ali no doce. Então, uma vez que a gente consegue começar a trazer isso com uma racionalidade, de entender os fatores que estão impactando, já aumenta muito a chance da gente conseguir melhorar essa relação com o doce, melhorar essa relação com o açúcar. Que frisando, o problema não é o simples consumo, é o excesso e a frequência. Então, quando você não sabe lidar, aquilo se torna um problema, e não o simples fato de consumir. E hoje na internet a gente vê muita gente difamando açúcar, difamando carboidrato, arroz, pão, falando que tal fruta não pode no emagrecimento. E isso é uma coisa que, no geral, eu acho bem preocupante, porque é uma desinformação. É o tipo de coisa que mais vai
prejudicar do que de fato ajudar, e faz com que esse processo de mudança de estilo de vida, de emagrecimento, de melhora de saúde, composição corporal, acabe se tornando algo, às vezes, fora da realidade, uma utopia, uma coisa que a pessoa não vai conseguir sustentar e manter ali na rotina. Então, trazer esse tipo de informação, trazer esse tipo de tranquilidade, entender que uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada pode sim ter doce, eu acho que é algo que ajuda ali a gente botar os pés no chão e pensar com mais calma e ter uma tranquilidade na hora de trilhar esse caminho. E aí, uma vez entendendo que essa vontade de comer o doce muitas vezes vem de uma necessidade de uma recompensa, a gente precisa falar do que são os fatores na rotina que podem impactar isso. Então, o primeiro fator é uma restrição alimentar muito excessiva, justamente muitas vezes pela pessoa ter medo de comer comida de verdade, arroz, feijão, frutas, carnes, laticínios de boa qualidade. Ela acaba restringindo muito a alimentação, tanto do ponto de vista ali de grupos alimentares, mas também do ponto de vista calórico, e essa restrição coloca o corpo como se fosse ali no estado de emergência. E quando junta essa vontade de emergência com o apetite ali descontrolado, o que acontece é que muitas vezes a pessoa vai perder o que é ali o controle em relação ao seu comportamento alimentar e vai buscar uma coisa rápida para poder saciar aquela vontade, para poder ter o prazer, para poder ter a recompensa. E é muitas vezes que essa descompensação da alimentação acaba gerando uma busca maior por doce, uma busca maior por alimentos que vão trazer essa sensação de recompensa. Um outro exemplo muito comum é a galera que muitas vezes pula o lanche da tarde, seja por uma correria ou às vezes por não sentir fome e fica sem comer entre o almoço e só vai comer de novo na parte da noite. E aí chega da noite com uma fome absurda, querendo comer tudo que tem pela frente, muitas vezes mais para um paladar mais adocicado também, e aí a gente cai nessa questão de não ter ali um bom controle da alimentação, somado também a outros fatores, como por exemplo, um estresse de trabalho, um problema familiar, um problema no relacionamento. Então as coisas vão se acumulando ali em várias camadas e a pessoa chega ali na parte da noite já com uma necessidade muito grande de extravasar, de ter esse prazer, de ter essa recompensa. Então, do ponto de vista ali do que é a alimentação dessa pessoa que tem uma suscetibilidade maior a buscar o doce, é a gente no primeiro momento ir aumentando o grau de consciência dessa pessoa de quais são os gatilhos e por que ela busca aquele doce como recompensa, mas paralelo a isso, organizar a alimentação dessa pessoa. Então, ter uma boa distribuição de proteína, de frutas, de legumes, não ter um déficit calórico excessivo, ter um fracionamento alimentar adequado para a gente conseguir começar a ter um controle maior e minimamente diminuir a frequência ou a intensidade desses episódios de comer o doce sem controle. E essa fome do doce é uma fome bem característica, a gente chama de fome hedônica. Então, se tu dá de um prato de arroz com feijão e frango, por exemplo, a pessoa relata não tá afim de comer, e só o que ela tá afim mesmo de comer é o doce, é o brownie, é o sorvete, é esse paladar mais adocicado mesmo, e isso é caracterizado como essa fome hedônica, realmente a busca pela recompensa e não realmente uma fome metabólica, uma fome fisiológica, onde o corpo precisa ali dos macronutrientes para ser suprido. E aí, para essa pessoa que tá aprendendo a se relacionar melhor com o doce, é super importante que ela encontre a melhor forma de fazer essa mudança. Tem muitas pessoas que preferem, por exemplo, ter um pouquinho de doce todos os dias, e aí o que a gente conversa é o seguinte, é começar a realmente criar uma racionalidade em relação à porção desse doce e o momento que esse doce vai ser consumido. Então, por exemplo, não é indicado que você vá comer o doce quando você está com fome. O melhor momento para comer doce é após uma grande refeição, tanto por você diminuir o impacto glicêmico desse doce e também por você já ter saciado o seu apetite. E aí, quando você vai comer o doce, você está, na verdade, matando só realmente a vontade de comer doce. Então, uma estratégia que eu gosto muito é o seguinte, é a pessoa comer um prato de comida com arroz, feijão, uma boa fonte de proteína, folhas, legumes. Após o almoço, ela comer uma porção de fruta, morango, banana, mamão, uva, maçã, a fruta que seja. E aí, após isso, se a pessoa ainda tiver realmente com essa vontade de comer o doce,
aí sim ela vai lá e come. Porque se ela já acaba de almoçar, ou se antes do almoço ela acaba já cedendo ali pro doce, a chance dela comer em quantidades maior do que deveria é muito grande. Dentro desse processo de transição, de melhorar a sua relação com a comida, com o doce, é bacana também a gente começar a ter um pouquinho mais de consciência de quais seriam os melhores e os piores doces. No seguinte sentido, todo doce que combina açúcar e carboidrato, ele é muito mais calórico do que o doce que tem somente o carboidrato. Por quê? Em cada grama de gordura, a gente vai ter cerca de 9 calorias. Cada grama de carboidrato, a gente tem somente 4 calorias. É menos da metade do que a gente tem em 1 grama de gordura. E por que que isso é importante? Quando a gente fala de doces como, por exemplo, doce de leite, você pegar um potinho de morango, jogar um leite condensado, pudim, goiabada, são alimentos que têm esse paladar doce, são alimentos que são basicamente somente fonte de carboidrato. Então, naturalmente, a densidade calórica desses alimentos vai ser menor em relação a alimentos que combinam carboidrato e gordura, como por exemplo, chocolate, Nutella, cookie, sorvete. Se a gente pega a mesma quantidade desses alimentos, então 100 gramas de chocolate e 100 gramas de doce de leite. Aqui no chocolate, por exemplo, tranquilamente você vai ter 50, 60% a mais as calorias em relação à mesma porção, por exemplo, de doce de leite. Então, muitas vezes, pro dia a dia, para a semana, para esse processo de transição ali da alimentação, ter essa consciência e optar por esses doces com mais carboidrato e menos gordura do que doces que vão ter carboidrato e gordura, é uma estratégia bem interessante. Uma dúvida muito comum: ah, Matheus, o chocolate 70%, ele é mais saudável, ele é mais tranquilo que o chocolate ao leite? Quando a gente pensa do ponto de vista assim nutricional, realmente o chocolate amargo, ele tem uma qualidade nutricional um pouco superior do que o chocolate ao leite. Porém, quando a gente pensa no contexto calórico, vai ser muito semelhante ou até o chocolate amargo um pouquinho mais calórico. Então, do ponto de vista assim, de educar o paladar, pode até ser uma troca que faça sentido, mas muitas vezes assim, você tá com vontade do doce, o problema em si nunca vai ser o doce, como eu falei, é esse descontrole em relação ao doce. Então, você tá com vontade de tal coisa. Cara, às vezes é melhor você ir lá e comer um quadradinho, 2 quadradinhos de chocolate, do que às vezes tu buscar um doce fit, buscar um chocolate amargo, buscar alguma outra coisa que não vai genuinamente te atender. E muitas vezes, por achar que é uma opção melhor, você pode acabar comendo até mais, e aí, do ponto de vista calórico, você vai acabar extrapolando as calorias do mesmo jeito, e tudo que você está fazendo é se enganar. Uma outra coisa importante também em relação ao tamanho das porções é você buscar ter em casa porções limitadas de doce, ou então nem ter no primeiro momento. Mas para quem já está na fase de ter alguma coisinha ali em casa, ao invés, por exemplo, de ter uma caixa de chocolate ou uma barra de chocolate, compra porções menores, então porções de 15, 20, 30 gramas ali de chocolate, que você vai comer, tem a seção ali, tem o paladar, vai apreciar, mas acabou. Porque quando a gente tem ali uma barra que você começa a comer, para parar é infinitamente mais difícil. Então, além do que comer e quando comer, a gente pensar nesse como comer também é fundamental. Então, são aspectos que a gente precisa trabalhar de forma consciente para ir melhorando cada vez mais a relação com a comida, ir trazendo cada vez mais para uma racionalidade e encontrar uma forma de se alimentar que você tenha controle sobre o alimento e não o alimento tenha controle sobre você. Então, cuidado desse pensamento do tudo ou nada, de você estar ali num contexto com grande consumo de doce e de uma hora para outra decidir cortar tudo. Em pouquíssimos casos isso é sustentável, e eu nem acho também que essa é a forma mais saudável de lidar. Eu acho que a melhor forma é realmente entendendo quando realmente aquele consumo faz sentido para você e encaixar em porções um pouco mais moderadas e a gente ter esse consumo maior em situações de exceção. Então, no almoço em família, em um jantar mais especial, você vai no restaurante, pede uma sobremesa, e aí o melhor doce vai ser aquele que você está com vontade de comer, e o importante é que você coma de consciência tranquila. Então, dentro desse contexto de entender, né, que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai buscar o doce como uma recompensa, não tem como a gente não falar de sono e manejo de estresse. Por quê?
O sono, uma vez que a gente tem ali uma restrição ou de qualidade ou de quantidade, ele vai aumentar a sua vontade de comer. Isso porque o corpo entende a falta de sono como falta de energia e busca isso aumentando seu apetite. O estresse por si só, ele já aumenta seu apetite também. E aqui a gente tem um agravante. Quando a gente está com restrição de sono, isso deixa a gente mais sensível ao estresse. Ou seja, uma coisa que nem te estressaria vai te estressar e uma coisa que já te estressaria te estressa ainda mais. E aí a gente já tem ali mais dois fatores que vão contribuir para buscar o doce como essa recompensa. Então, tu ter uma rotina intencional de higiene do sono, tu ter uma rotina no fim do dia ou no meio do dia para desacelerar, para dar essa acalmada na mente, para trazer ali um pouco mais para a consciência e sair daquele automático da rotina, é algo fundamental e que muitas vezes dá muito mais resultado, muito mais diferença do que medicamento, do que recorrer a coisas inicialmente assim, mais pesadas, do que realmente você olhar para essa questão dos hábitos e do estilo de vida. Que isso realmente é o mais poderoso e isso realmente é o mais determinante. Até falando também de suplementos, como picolinato de cromo, como psyllium e tal, nenhum desses alimentos vai ter um efeito importante a nível de controlar essa vontade de doce. Então é importante que você assuma a sua responsabilidade, a sua parcela dentro desse processo e esteja disposto a melhorar. Uma coisa também que ajuda muito nessa questão de melhorar o consumo de doce, de açúcar, é o treinamento. Isso porque o treino libera catecolaminas, então noradrenalina, adrenalina, e essas substâncias dentro do nosso sistema nervoso central têm um efeito de reduzir o nosso apetite, no sentido, na verdade, de reduzir a nossa necessidade de recompensa. Então, indiretamente, isso acaba influenciando também no apetite, fora a outros efeitos ali metabólicos do exercício. Então, do ponto de vista de recompensa, que é uma das coisas que a gente mais está batendo na tecla aqui, a gente ter o exercício físico intenso e frequente na rotina é uma forma sensacional também da gente ter esse melhor controle com o doce. Uma tarefa que eu acho muito interessante é lembrar de um dia, por exemplo, que você não treinou. Nesses dias, via de regra, é mais difícil a gente manter a alimentação do que nos dias que a gente fez ali o nosso treino regular. Então, quando a gente está com o treino em dia, o treino acaba sendo um hábito angular, no sentido de que pô, você já treinou, então tu tende a fazer melhores escolhas alimentares, a qualidade do seu sono tende a melhorar, você fica menos sensível ao estresse, você naturalmente vai precisar de uma organização maior para encaixar esse treino, encaixar sua alimentação. Então o treino ele vai criando ali toda uma logística, todo um ambiente que favorece muito esse maior controle, tanto durante a semana, mas principalmente também durante os finais de semana. Então as pessoas que mais têm sucesso dentro desse processo são as pessoas que aos finais de semana conseguem encaixar também um exercício. Não só por conta do gasto calórico do exercício, mas como eu falei, por ser uma coisa que vai influenciar diretamente no seu comportamento. Então o treino por si só já aumenta essa questão da recompensa, já traz uma motivação no sentido de você ter uma vitória a mais um dia, no sentido também de você já ter feito um esforço e aí tu vai pensar 2, 3 vezes mais antes de sair comendo também sem pensar, e ajuda a estruturar essa rotina, que a gente tem que lembrar sempre que o nosso corpo não sabe o que é sexta, sábado e domingo, né? Então muitas vezes isso acaba sendo só uma criação nossa ali, que a gente usa como justificativa para acabar desbalanceando. Então eu acho muito importante essa questão do treino como uma âncora para sua rotina, tanto durante a semana, mas principalmente aos finais de semana. Então faça o teste de incluir algum treino, seja logo no início da manhã ou no meio da tarde, e observa como vai melhorar muito seu comportamento alimentar. E atenção também com os longos períodos sem comer e com as restrições calóricas excessivas. Agora que você já sabe melhor quais são os fatores que podem impactar na sua vontade de comer doce, tira um tempinho para refletir do que mais pega para você, quais são os seus gatilhos, se é uma questão de logística, de organização, de ter ali à disposição, se é um estresse, se é uma ansiedade, se é um hábito, se é um conjunto disso tudo, e escreve aqui o que mais tem sido desafiador para você na sua rotina, caso você precise de ajuda para melhorar a sua composição corporal, seu desempenho, seu sono, sua libido, sua disposição, tem aqui embaixo o link da minha consultoria Stronger. Clica aqui e saiba mais informações. Por hoje foi isso, até a próxima.